ver qual que é a diferença. A observação, mesmo sendo uma coisa mais objetiva, né, tendo uma característica mais objetiva e menos discutível, toda observação tem um ponto de vista, que é a referência de onde você olha para a situação, tem um foco. Quando a gente observa uma paisagem, a gente tem um foco. Às vezes a gente só vê a flor, só vê a árvore, só vê o pássaro voando lá longe, vê as montanhas que estão lá no fundo da paisagem. E tem um ponto cego, que é a parte que a gente não enxerga. Para quem dirige é bem mais fácil usar essa referência do ponto cego, né? A gente sempre dirige com um pouco de cuidado, porque às vezes ali no ponto cego do carro pode ter outro carro, um pedestre, um ciclista, e a gente pode acabar machucando alguém. E aí o que acontece na CNV? O julgamento é uma interpretação personalíssima dessa observação. Todo julgamento tem dentro de si uma observação. Só que aí vai ter o seu ponto, vai ser feito a partir de um ponto de vista, de um foco, tendo pontos cegos, que quando a pessoa não tem consciência e interpreta com base em todo o seu feedback, o seu referencial, que são os aspectos sociais, culturais, econômicos, a sua bagagem familiar, a sua história pessoal, ela pode acabar vindo com um teor que não diz respeito ao que foi observado, mas o que diz respeito a quem está falando. Então, por exemplo, um julgamento conta muito mais sobre quem fala, quem expressa o julgamento, do que sobre quem está sendo julgado. Porque quem está sendo julgado, se fosse outra pessoa julgando, ia julgar diferente, porque a observação é a mesma. O que muda é essa interpretação, esse teor. Então, o que é importante na hora do casamento ter essa consciência? Que o julgamento é do outro. Não é seu, não é pessoal, nunca é pessoal. É um conteúdo do outro. E às vezes uma pessoa que tá ali julgando demais, trazendo sempre um não sentimento e, aspas, te atacando, na verdade não é uma pessoa que quer te machucar, é uma pessoa que tá te contando o quanto ela está machucada, o quanto ela precisa de ajuda, o quanto ela precisa ser vista, precisa ser acolhida, porque lembra, dentro da comunicação não violenta, dessa sistematização que o Marshall Rosenberg fez da comunicação não violenta, toda violência é uma tentativa desesperada de atender uma necessidade. E aí o que acontece? Quando você é violento, você diminui a chance do outro te enxergar. E aí essa consciência, essa autoconsciência, essa consciência do aspecto relacional é importante no casamento ou em qualquer outra relação mais profunda, porque quando você vê esse ataque do outro, você vê que não é com você, é com ele. E aí você busca dentro do outro o que está faltando. E aí a gente começa a humanizar o outro, porque veja, essa atitude do outro não é o outro por inteiro. A gente, dentro da cultura de paz, é fundamental essa separação entre a ação e a pessoa. Se você toma a pessoa pela ação dela, você desiste, né? Porque eu acredito que quando a gente tem um conflito num relacionamento, a gente não tá lidando só com o conflito, a gente tá lidando com a pessoa. E a pessoa que você escolheu se relacionar tem muitos aspectos positivos que você escolheu pra estar ali naquela relação. Mas tem ali o conflito que é um aspecto negativo. E aí como é que você vai lidar com isso? Por isso é importante separar a ação da pessoa e olhar para essa ação, por exemplo, o julgamento, como uma oportunidade de transformação, de conciliar pontos de vista, focos diferentes dentro da relação. É isso.